Oi pessoal, tudo bem? Saudade já de vocês. Mas vamos lá, vamos gravar mais uma aula para vocês. Estudem, hein? Na última aula, então, eu deixei a página 38 para vocês fazerem. Na minha próxima videoaula eu vou estar postando a correção com vocês. Então vamos terminar essa partezinha do PowerPoint aqui com vocês, tá? Vamos lá. A observação de Ørsted de que uma corrente elétrica produz efeitos magnéticos foi contemplada mais tarde pelos experimentos do inglês Michael Faraday. Ele observou que se um ímã estiver em movimento em relação a uma espira, de tal modo que o fluxo magnético varie dentro do condutor, poderá haver a geração de uma corrente elétrica. Esse fenômeno é chamado de indução eletromagnética ou lei de Faraday, em homenagem ao britânico. Aí a gente tem um videozinho bem curtinho para ver. Neste vídeo utilizaremos um suporte para pêndulo, um ímã permanente preso a um fio de nylon, uma bobina de 4.000 espiras e luzes de LED. Começaremos o experimento com o ímã pendurado no suporte. Em seguida, posicionaremos uma bobina embaixo e bem próxima ao pêndulo, mas sem que o ímã toque na bobina. Quando soltamos o ímã de certa altura, ela transforma energia potencial em energia cinética, ou seja, o ímã passa por cima da bobina com determinada velocidade que depende da altura em que ela foi solta. Assim, podemos ver que as lâmpadas LED se acendem conforme o ímã passa pela bobina. Podemos notar que o campo magnético, ao passar pela bobina, produz uma corrente elétrica que faz com que as lâmpadas LED se acendam. Quanto maior a velocidade do ímã, maior a variação do fluxo do campo e mais intenso será o brilho das lâmpadas LED. Conforme o pêndulo vai perdendo energia cinética, menos energia elétrica é transformada. Podemos ainda ligar os terminais da bobina em curto-circuito, ou seja, numa situação em que a corrente elétrica estará máxima, pois a resistência elétrica estará mínima. Nesta situação, o pêndulo passa a oscilar bem menos, pois grande parte da energia cinética do pêndulo é transformada em energia elétrica na bobina, devido à maior passagem de corrente elétrica. Se os terminais da bobina forem abertos, não haverá passagem de corrente elétrica, e desta forma, o pêndulo praticamente não perderá energia cinética. Faremos agora outra variação deste experimento. Posicionaremos e fixaremos o ímã na base do suporte e colocaremos a bobina para oscilar como um pêndulo. Com isso, podemos mostrar que a indução ocorre da mesma forma, ou seja, basta que haja movimento relativo entre o ímã e a bobina, não importando qual deles se move em relação ao outro. Deixa eu passar os direitos aí de onde eu tirei o videozinho. Bom, o que vocês perceberam ali? Era esse? Isso. O que perceberam ali? Né? Que o ímã se movimentando, ou a espira se movimentando, tanto faz. Né? Quando um se movimenta em relação ao outro, a gente tem a produção de energia elétrica. O fluxo magnético pode ser modificado de várias maneiras. Uma das mais simples é fazendo um ímã
e uma espira girarem, É como base nesse princípio que a maioria das usinas de energia elétrica funciona. Então, basicamente, exatamente o mesmo jeito que é produzida energia elétrica que a gente utiliza na nossa casa. Com a rotação de turbinas, converte-se energia mecânica em energia elétrica. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, as turbinas giram devido a um impulso da queda d'água, provocando um movimento relativo entre os enrolamentos dos fios condutores, as tais espiras, os polos dos ímãs no gerador. Assim, a energia mecânica da queda d'água transforma-se em energia elétrica. Do jeito, então, pegam a água e fazem ela cair, né? Jogam ela de cima da barragem, né? Então, a água cai, ela bate em algum dispositivo, ela bate numa pá, essa pá começa a girar e passa por perto aí, ou ela tem o gerador ou o ímã, ela tem as espiras ou o ímã nela, e aí um passa próximo ao outro, e isso acaba produzindo energia elétrica, que a gente conhece aí, certo? Como veremos a seguir, o processo é semelhante também ao das usinas termoelétricas ou nucleares. No entanto, o que faz a turbina girar não é a queda da água, mas o vapor da água resultante da ebulição da água. Então, eles aquecem uma caldeira com água e aí esse vapor da água é que vai passar a girar a turbina, certo? Também é comum usar o movimento das rodas de bicicleta para acender os faróis. Nesse caso, utiliza-se um dispositivo chamado de dínamo, mas é exatamente a mesma coisa, que faz com que um ímã girar próximo a uma espira, produzindo corrente elétrica. Então, como é que se produz energia elétrica? É só pegar um ímã e colocar ele próximo a uma espira e fazer eles passarem próximo um ao outro, ok? Mais um videozinho curtinho pra gente. Neste vídeo, veremos o princípio de funcionamento de uma usina hidroelétrica. Para isso, usaremos fios de ligação, um suporte com lâmpadas LED, 2 recipientes ou reservatórios de acrílico ligados por uma mangueira e um suporte de acrílico com um eixo metálico acoplado a uma turbina feita com colheres de um lado e um disco com ímãs do outro lado. Usaremos esse suporte, no qual a turbina feita com colheres pode girar livremente e transmitir esse movimento para o disco com ímãs, por meio do eixo metálico. Os ímãs que estão afixados no suporte têm o campo magnético perpendicular ao plano das faces. No suporte, há ainda uma bobina de 4.000 espiras posicionada bem próxima aos ímãs, mas sem tocá-los. A turbina é colocada dentro do recipiente maior de acrílico e em seguida ligam-se os terminais da bobina nas lâmpadas LED ligadas em paralelo. Quando levantamos o recipiente menor, a água começa a escorrer através da mangueira, incidindo sobre as pás da turbina, que, por sua vez, começam a girar devido ao impulso recebido pela água. O disco com os ímãs também começa a girar, e cada vez que um ímã passa próximo da bobina, induz um campo elétrico, que produz uma corrente elétrica através das lâmpadas que se acendem. A variação do fluxo do campo magnético dos ímãs em movimento induz o campo elétrico na bobina. Desta forma, podemos visualizar de forma simples a lei da indução eletromagnética de Faraday, que, hoje em dia, tem inúmeras aplicações no nosso cotidiano. Por exemplo, todos os geradores de energia elétrica, tais como as utilizadas nas usinas hidrelétricas, termoelétricas ou eólicas, ou também os transformadores elétricos e as bobinas em circuitos elétricos. Os créditos são os mesmos, né? Pronto. Com isso a gente encerra a nossa aula. Eu deixo aqui para vocês então as atividades da página 40 e 41 para vocês fazerem. O prazo até semana que vem. Encaminhem para mim através do Mentor as fotos daquilo que fizerem. E semana que vem eu corrijo com vocês através do vídeo da aula que vem. Ok?
Boa semana para vocês, bons estudos.